Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Eu quero aqui rapidamente deixar uma palavra da parte de Deus ao vosso coração. Todos nós temos a plena ciência de tudo que estamos enfrentando, de tudo que estamos vivenciando, não somente na nação brasileira, mas assim como em todo o mundo, estamos aí sendo assolados por uma epidemia que tem se propagado, que tem crescido de forma avassaladora. Mas nós, como igrejas de Deus, temos a convicção e somos movidos por uma fé em uma providência da parte de Deus. Eu quero aqui deixar a vocês uma palavra de ânimo e uma palavra de certeza e de esperança ao teu coração. Encontra-se no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo de número 6. O texto sagrado diz assim: Assim, Israel ficou muito debilitada com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamavam ao Senhor. O livro de Juízes nos retrata um período de teocracia, onde Deus está governando o seu povo, está regendo o seu povo por intermédio dos juízes, por intermédio de homens e de mulheres, assim como Débora. O livro de Juízes também nos retrata ciclos onde os filhos de Israel estão vivenciando uma decadência espiritual. Relata nos períodos onde os filhos de Israel estão desobedecendo a Deus e estão criando um certo afastamento, um certo distanciamento para com o Senhor. Relata-nos períodos onde o povo de Deus está deixando as ordenanças morais e espirituais que Deus, por intermédio de seus profetas, havia orientado os filhos de Israel. É nesse contexto de crise, é neste contexto de adversidades que Deus tem o seu método, tem a sua forma para trazer o seu povo para o arrependimento. E qual é a forma que Deus trabalha? O método de Deus trazer o povo é por intermédio, é por meio da opressão. Toda vez que o povo se ausenta, toda vez que o povo desobedece, toda vez que o povo acaba criando esse distanciamento, Deus então levanta uma nação inimiga para oprimir o povo. Quando o povo sente esta opressão, o povo então vai clamar a Deus. Quando o povo clama a Deus, Deus então levanta um juiz para alertar o povo, para exortar o povo, para falar ao povo acerca das leis e assim julgar o povo e trazendo o povo para um arrependimento. O capítulo de número 6 do livro de Juízes está nos trazendo um contexto histórico aonde os midianitas estão oprimindo os filhos de Israel. Os midianitas é uma tribo nômade da região norte de Negueba. Esta tribo nômade, ela vem crescendo de forma tão grande, de forma tão avassaladora, que elas acabam tornando-se uma das principais inimigas dos filhos de Israel. O texto sagrado diz que os medianitas, junto com os amalequitas e junto com o povo do Oriente, estão oprimindo os filhos de Israel. E diz o texto
que por conta desta opressão, que por conta dessa adversidade, que por conta desse desgaste que o povo de Israel, que os filhos de Israel estão vivendo, eles agora vão se esconder no alto das montanhas. E diz o texto que lá eles vão criar as suas covas, as suas cavernas e as suas fortificações. Perceba-se bem que os filhos de Israel estão sendo assolados pelos midianitas, pelos amalequitas, e estão perdendo o seu direito, estão perdendo a sua estabilidade, estão perdendo aquilo que lhes é de direito aos filhos de Israel. É nesse contexto de perdas, é nesse contexto de adversidades, é nesse contexto de crises que os filhos de Israel estão vivendo, é que vai acontecer um despertamento nos filhos de Israel. O versículo de número 6 do capítulo de número 6 vai nos informar que por conta desta opressão, por conta desta opressão dos medianitas, os filhos de Israel vão clamar ao Senhor. Quando eu estava lendo acerca disso aqui, Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, falava algo ao meu coração. E Deus dizia que toda a opressão, que toda a circunstância, que toda a adversidade criada por Deus são métodos que Deus cria para nos trazer algumas essências, como, por exemplo, a oração, a intimidade, a vida de retidão. Deus, Ele não está criando circunstâncias para nos afastar. Deus, Ele não está criando circunstâncias para nos repelir e para nos parar. Pelo contrário, tudo que está acontecendo no presente momento são métodos de Deus para nos trazer de volta ao altar. Algo muito lindo alegrou ao meu coração ao ver nas redes sociais e nas mídias alguns vídeos do povo saindo pelas suas janelas e clamando e adorando ao Senhor. Deus está revelando à igreja que há muito tempo estava escondida dentro dos templos. Há um povo cheio do Espírito Santo, há um povo cheio de autoridade de Deus, há um povo que está se despertando e entendendo que não há mais tempo da gente brincar de ser igreja, não há mais tempo da gente brincar com o Evangelho, não há mais tempo da gente brincar com a santa palavra de Deus. É tempo da gente entender que todos os sinais apologéticos e proféticos acerca da vinda de Jesus já se cumpriram e que há um tempo de um grande avivamento, não somente no Brasil, mas como em todo o mundo, de um despertamento da igreja genuína de Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus te alcance com esta palavra, que Deus possa lhe despertar esse tempo oportuno de adversidades e de crises que estamos enfrentando, seja circunstâncias de Deus, despertando em você a igreja que você é.